O milionário se apaixona pela mendiga negra e transforma sua vida para sempre. Era uma manhã quente em São Paulo. O sol batia forte e a cidade pulsava como uma máquina frenética. Entre as luzes e os carros, Isabela lutava para encontrar um lugar seguro para amamentar seus gêmeos, Luísa e Miguel. O peso das crianças nos braços e o olhar cansado de quem já enfrentou muito pareciam invisíveis para a multidão apressada. Cada passo que ela dava na calçada era um lembrete de sua luta diária, de um passado que quebrou sua confiança no amor e jogou sua vida no piso duro da realidade. Havia um parque ali, pensava, fixando-se em uma área verde além da correria. Mas o que parecia um oásis se transformou em um deserto de regras. A entrada bloqueada por um segurança robusto, com um olhar severo que dizia não. Desculpe, senhora, aqui não é lugar para você, ele disse. Enquanto Isabela sentia o mundo desabar, a morte de sua mãe em um hospital, uma memória que o atormentava, evocou um eco da vida de Isabela. Ele viu nela um reflexo de sua própria dor, e por um instante as barreiras de ambos pareciam se enfraquecer. Quando ela foi embora, o peito apertado e os gêmeos amontoados em seus braços, ele sentiu uma necessidade inexplicável de se aproximar. "Espere!" ele gritou. A voz destoa no bulício da cidade. Isabela parou, surpresa, e lançou um olhar desconfiado. Eu posso te ajudar", disse Ricardo, hesitante, oferecendo-lhe um emprego inesperado. O que era uma proposta de trabalho logo se transformou em um refúgio emocional para ambos, onde suas inseguranças podiam ser compartilhadas em confidências sussurradas entre risos nervosos. Mas o alívio não durou. Isabela lutava para obter a guarda legal de seus gêmeos, abandonados pelo pai, enquanto Ricardo lutava contra seus próprios... Em um dia escuro, o juiz anunciou que o julgamento pela guarda começaria. A sala do tribunal estava gelada e o murmúrio era apenas um eco distante da realidade de Isabela. Quando foi sua vez de falar, o coração dela batia forte. Era a hora da verdade. O que ela diria? Com um nó na garganta e o olhar firme, ela começou a falar sobre seus filhos, sua luta, o medo de perder tudo novamente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Todos na sala, até mesmo o juiz, estavam absorvidos pela força que emanava de suas palavras. Era um feixe de luz em meio à escuridão, e a determinação dela brilhava como nunca, mas ainda pairava uma dúvida no ar. Ricardo, ao seu lado, lutava contra seu medo de abrir seu coração novamente. Ele sabia que essa era uma chance de curar suas feridas. Mas seria capaz de deixar o passado para trás? A grande questão era: o amor poderia ressurgir em meio à dor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remove suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O juiz olhou para Isabela. Seu olhar pesado, cheio de seriedade. O silêncio parecia um grito. E a tensão na sala estava palpável. Ela respirou fundo. Suas palavras eram verdadeiras. Um desabafo que vazava de sua alma. Mas no fundo, um outro barulho começou a surgir entre o murmúrio da audiência. Era um som baixo, quase imperceptível, como uma sombra esperando para ser revelada. Ricardo estava ao lado dela. Um misto de preocupação e desejo pulsava em seu olhar. À medida que as palavras de Isabela preenchiam o espaço, ele se lembrou de como havia se sentido atraído por ela, pela honestidade e força que emanava. Contudo, ao escutar a força dela, seu próprio coração ficou pesado. Era um peso que não conseguia mais suportar. Então, do lado de fora da sala, um grito atravessou o ar, cortando a atmosfera tensa. Ela é uma criminosa! A voz ecoou, quase como um trovão, fazendo com que todos olhassem na direção da porta. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhar frenético surgiu, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Era Ana, uma antiga conhecida de Isabela. Não escutem ela! Ana estava em choque, seus olhos brilhando com uma mistura de desespero e raiva. Ela não é quem diz que é. Ela... O resto da frase explodiu em um sussurro nervoso que deslizou pela sala. Mas o impacto foi mais forte que qualquer grito. Foi como se um feixe de luz revelasse a escuridão escondida. Isabela congelou. Lembranças passaram freneticamente por sua mente. O passado, com suas promessas quebradas e medos silenciosos, se gravaram em seu olhar. O que Ana sabia? O que ela estava prestes a revelar? O coração dela disparava e um nó se formou na garganta. Ricardo, atordoado, virou-se para Isabela. O que Ana está dizendo? O medo brotou em sua voz. Isabela sentiu o peso da decepção. Não, Ricardo, não escuta isso. Mas os olhares na sala já estavam pesando sobre ela. E a dúvida começava a ser semeada entre o público. Você não pode negar. Todos sabem a verdade. Ana insistiu, avançando alguns passos, como se tivesse mais a dizer. Como se manipulasse as certezas de todos. Os murmúrios começaram. Coitada! Para onde tague o pai das crianças? E se o que ela diz for verdade? As vozes de desaprovação ecoavam, virando a maré a favor da desconfiança. No olhar de Isabela, a dor pulsava intensamente. Eu sou a mãe deles. Eu lutarei por eles! Gritou, mas suas palavras estavam se perdendo em meio ao caos. Ricardo olhou para ela, buscando respostas em seus olhos. Naquele momento, um tremor a percorreu. E ela percebeu que tudo o que havia construído estava ameaçado. A sala oferecia um espetáculo de contornos sombrios. A confiança de Ricardo começava a ruir, e a segurança de Isabela evaporava. E quando tudo parecia que ia desmoronar, a verdade, não revelada ainda, pesava como uma sombra. Eu tinha que contar, sussurrou Ana, enquanto o pânico começava a tomar conta da sala e todos os olhares se voltavam para Isabela. O que mais ela escondia? O que tinha acontecido naquele passado obscuro? Que reviravolta chocante se aproximava como uma tempestade prestes a desabar. A resposta estava prestes a ser revelada. Mas, para Isabela e Ricardo,
O que realmente importava era apenas uma pergunta. Poderiam eles confiar um no outro, mesmo quando o chão parecia desabar sob seus pés? Isabela estava paralisada. O olhar da audiência se voltava para ela como se ela fosse um animal exposto à mercê das suas verdades e mentiras. A voz de Ana ainda ecoava, quebrando qualquer esperança que ela tinha de conquistar a guarda dos gêmeos. O peso das palavras da antiga conhecida era um golpe, e conforme a tensão crescia, Isabela implorou, a voz tremendo. Mas, no fundo, a dúvida já começava a se instalar na mente de todos. O juiz parecia atônito, os murmúrios se transformando em um ruído crescente. O que mais ela esconde? Podia-se ouvir alguém sussurrar. O clima mudou. Ricardo se afastou um pouco, como se um abismo fosse se abrir entre eles. Isabela podia sentir o coração acelerado, pulsando forte, quase saindo do peito. Foi nesse momento que uma figura chegou, rompendo a porta da sala. Era um homem de terno escuro, seu rosto obscuro como as nuvens de uma tempestade. Ele não parecia estar ali para ajudar, mas sim para somar à confusão. Desculpe interromper. Eu realmente preciso falar com a senhora Isabela. A voz dele tinha um tom autoritário. Ana hesitou, olhando para o homem como se o conhecesse. O juiz fez um gesto para ele se aproximar, intrigado. Quem é você? Isabela questionou nervosa. Ela estava confusa, perdida em meio às revelações. Mas uma sensação estranha a percorria. Eu sou o Dr. Carlos Lopes. Eu trabalho com serviços sociais e, bem, eu tenho informações que podem mudar tudo. Ele deu um passo à frente. As palavras dele pesavam como chumbo. Informações sobre o quê? Ricardo questionou, cada vez mais inquieto. O homem semicerrou os olhos, como se pesasse suas palavras. Sobre os gêmeos de Isabela. A verdade que talvez você não saiba, Isabela, é que eles não são apenas seus filhos. Eles têm mais um pai, muito mais próximo do que você imagina. Um estrondoso silêncio se impôs sobre a sala. Isabela sentiu como se o chão sob seus pés se abrisse. Uma sensação horrível de desespero. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu quase num sussurro, carregada de medo. O rosto de Ricardo palideceu. A confiança que ele tinha começando a desmoronar. As crianças têm um pai biológico que não é quem você pensa que seja. Ele está aqui, neste exato momento, disse Carlos, apontando para a porta onde Ana estava. O queixo de Isabela caiu. O olhar dela foi de Ana a Ricardo. E o que começou como uma batalha por 6 filhos se transformou em um jogo de segredos que poderia destruir tudo. Ana, que tinha sido uma espectadora nervosa até então, começou a rir, mas era uma risada carregada de dor. Surpresa! Você não faz ideia do que está acontecendo, Isabela. Ou talvez você faça. Sua voz estava cheia de veneno e cada palavra arrastava a sala para um ciclo de incerteza. Ricardo olhou de volta para Isabela, seus olhos refletindo a pergunta que todos estavam fazendo. Como é possível? Ninguém ousou falar, e o ar ficou denso.
uma pressão sugerindo que cada um estava prestes a desmoronar. O juiz, aturdido, olhou para o homem. Pode provar isso? Carlos piscou lentamente. Um sorriso quase sinistro cortou seu rosto. Eu tenho todos os documentos e tudo o que precisamos para confirmar. Isabela mal conseguia respirar. Prefiro não saber, pensou. O que mais estava escondido? Ela havia se aberto para Ricardo, mas agora sua vida estava se transformando em um pesadelo. A sala começava a girar e a verdade parecia escapar em uma tempestade de confissões. E assim, a pergunta se instalou. O que mais poderia vir à tona? O que realmente sabiam uns dos outros? E, acima de tudo, em quem ela realmente poderia confiar agora? A resposta estava prestes a se revelar, mas a sombra da dúvida já estava lá, cobrindo tudo com um manto de desespero e insegurança. Isabela ainda estava atordoada, seu coração batendo descompassado, como se quisesse escapar do peito. A sala parecia girar, enquanto olhares penetrantes se voltavam para ela. O peso daquelas palavras, eles têm um pai biológico que não é quem você pensa, ecoavam na sua mente. O caos tomou conta e a figura do Dr. Carlos Lopes se destacou em meio ao murmurinho crescente da audiência. Eu não entendo o que você está dizendo. A voz de Isabela saiu quase como um sussurro, sua expressão misturando incredulidade e pânico. Ela voltou o olhar para Ricardo, apreensiva. Ele estava tenso, a mandíbula crispada, como se estivesse tentando absorver toda a informação. Ana, agora com um sorriso que misturava satisfação e desespero, avançou um passo. Você realmente acha que pode controlar tudo, Isabela? Os gêmeos têm uma conexão que você nunca soube. E eu sei a verdade. O murmurinho se intensificou. Alguém na fila do fundo gritou: Isso não pode ser verdade! Outras vozes se uniram, cada uma tentando entender o que estava sendo revelado. O juiz levantou uma mão, mas a sala estava em alvoroço. A energia elétrica da confusão palpável. Carlos não perdeu tempo. Eu tenho documentos que provam a maternidade e a paternidade das crianças. E essa história não termina aqui. Ele pegou um envelope do paletó e começou a folheá-lo. Um silêncio tenso tomou conta. Todos aguardavam ansiosamente. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da sala voou para trás, quase arrancada de suas dobradiças, e um homem entrou. Ele era alto, com uma expressão de fúria desenhada nos traços. O que está acontecendo aqui? Sua voz rugia como um trovão, levando a audiência ao desespero. Quem é você? Isabela perguntou. Um misto de medo e esperança no olhar. O homem não respondeu. Sabia-se que tudo dependia dele agora. Ana parecia pálida. Seu sorriso havia desaparecido. Você não deveria estar aqui. O estado de choque no rosto dela denunciava que havia um segredo profundo que precisava ser revelado. Mas o homem não se importou. Seu olhar estava fixo em Isabela. Isabela, eu sou o pai das crianças, ele declarou, como um soco no estômago. O choque geral varreu a sala, e para Isabela foi como se o mundo tivesse desmoronado em um instante. Ricardo, visivelmente aturdido, olhou para Isabela com a incredulidade estampada no rosto. Como? Isso não pode ser verdade! Os murmúrios tornaram-se gritos de confusão, pessoas se levantando, tentando entender o que acontecia. Quem é você?
Isabela conseguiu perguntar. Mas sua voz soou como uma oração em desespero. Meu nome é Paulo, o homem respondeu. Mas as repercussões ainda não tinham terminado. Você não pode levar eles! Ricardo gritou, sua voz finalmente estourando. Você não se importa com eles! A tensão crescia. Cada segundo era uma luta pelo controle, pelas verdades não ditas que agora estavam à mostra. Ana observava, um brilho maligno nos olhos. O que mais ela sabia? Como tudo isso se conectava? Isabela podia sentir que a tempestade estava apenas começando. O chão, que já estava instável, parecia se abrir, revelando um abismo de segredos que estava por trás daquela afirmação absurda de Paulo. E no fundo, seria verdade que ela estava cercada de mentiras e traições? O silêncio pesado pairou. A sala cheia de expectativas e olhares ferozes. E assim, a pergunta pairava no ar, prestes a mudar tudo. Quem seria a verdadeira Isabela e quem realmente era Paulo? Isabela estava atordoada, seu coração batendo descompassado, como se quisesse escapar do peito. A sala parecia girar, enquanto olhares penetrantes se voltavam para ela. O peso das palavras, eles têm um pai biológico que não é quem você pensa, ecoavam na sua mente. O caos tomou conta e a figura do doutor Carlos Lopes se destacou em meio ao murmurinho crescente da audiência. Eu não entendo. O que você está dizendo? A voz de Isabela saiu quase como um sussurro, sua expressão misturando incredulidade e pânico. Ela voltou o olhar para Ricardo, apreensiva. Ele estava tenso, a mandíbula crispada, como se estivesse tentando absorver toda a informação. Ana, agora com um sorriso que misturava satisfação e desespero, avançou um passo. Você realmente acha que pode controlar tudo, Isabela? Os gênios têm uma conexão que você nunca soube. E eu sei a verdade. O murmurinho se intensificou. Alguém na fila do fundo gritou: Isso não pode ser verdade! Outras vozes se uniram, cada uma tentando entender o que estava sendo revelado. O juiz levantou uma mão, mas a sala estava em alvoroço, a energia elétrica da confusão palpável. Carlos não perdeu tempo. Eu tenho documentos que provam a maternidade e a paternidade das crianças. E essa história não termina aqui. Ele pegou um envelope do paletó e começou a folheá-lo. Um silêncio tenso tomou conta. Todos aguardavam ansiosamente. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da sala voou para trás, quase arrancada de suas dobradiças, e o homem entrou. Ele era alto, com uma expressão de fúria desenhada nos traços. O que está acontecendo aqui? Sua voz rugia como um trovão, levando a audiência ao desespero. Quem é você? Isabela perguntou, com uma mistura de medo e curiosidade. Um misto de medo e esperança no olhar. O homem não respondeu. Sabia-se que tudo dependia dele agora. Ana parecia pálida, seu sorriso havia desaparecido. Você não deveria estar aqui. O estado de choque no rosto dela denunciava que havia um segredo profundo que precisava ser revelado. Mas o homem não se importou. Seu olhar estava fixo em Isabela. Isabela, eu sou o pai das crianças, ele declarou, como um soco no estômago. O choque geral varreu a sala e para Isabela foi como se o mundo tivesse desmoronado em um instante.
Ricardo, visivelmente aturdido, olhou para Isabela com a incredulidade estampada no rosto. Como? Isso não pode ser verdade! Os murmúrios tornaram-se gritos de confusão, pessoas se levantando, tentando entender o que acontecia. Quem é você? Isabela conseguiu perguntar, mas sua voz soou como uma oração em desespero. Meu nome é Paulo, o homem respondeu, pesando cada palavra, e eu tenho direito sobre Luísa e Miguel. Isabela sentiu as lágrimas lhe arderem. Um turbilhão de emoções devastadoras era insuportável. O passado tinha voltado para atormentá-la e agora ameaçava tudo o que ela havia lutado para conquistar. Mas as repercussões ainda não tinham terminado. Você não pode levar eles! Ricardo gritou, sua voz finalmente estourando. Você não se importa com eles! A tensão crescia. Cada segundo era uma luta pelo controle, pelas verdades não ditas que agora estavam à mostra. Ana observava, um brilho maligno nos olhos. O que mais ela sabia? Como tudo isso se conectava? Isabela podia sentir que a tempestade estava apenas começando. O chão, que já estava instável, parecia se abrir, revelando um abismo de segredos. Então, do nada, uma mulher entrou no tribunal. Ela era uma figura familiar, Joana, a melhor amiga de Isabela. Suas mãos trêmulas seguravam uma pasta e seu olhar estava mais emocionado que nunca. Desculpe interromper, mas preciso falar. A afirmação dela cortou o silêncio como uma faca. Todos voltaram-se para ela. Isabela, você precisa saber. Eu soube do que aconteceu anos atrás. Ela olhou para Paulo e um medo intenso tomou conta de sua voz. Você não pode se confiar nele. Ele não é quem diz ser. Os murmúrios ressurgiram e Isabela olhou para Joana, completamente desorientada. O que você está dizendo? Ele é meu irmão, Joana gaguejou, mostrando a pasta. Fui eu quem o trouxe para essa cidade. Ele estava fugindo de algo muito pior do que você imagina. Ele não pode ficar com os gêmeos. Você pode confiar em mim. A sala ficou em silêncio, como um grande eco. A revelação da amizade era chocante. Isabela sentiu como se tudo virasse de cabeça para baixo. Paulo, é verdade? O olhar de Paulo escureceu e a tensão se intensificou. Isabela estava no meio de um furacão de emoções e do que parecia um grande embate de segredos. A verdade estava se revelando em camadas. E quem poderia ter certeza do que era real? Agora, a pergunta pairava no ar. Em quem Isabela realmente poderia confiar? O passado estava voltando para assombrá-la. E tudo podia mudar em um instante. Isabela estava atordoada, seu coração batendo descompassado, como se quisesse escapar do peito. A sala parecia girar, enquanto olhares penetrantes se voltavam para ela. O peso das palavras, ele é o pai das crianças, ecoavam na sua mente. O caos tomou conta e a figura de Joana se destacou em meio ao murmúrio crescente da audiência. Eu não entendo. O que você está dizendo? A voz de Isabela saiu quase como um sussurro, sua expressão misturando incredulidade e pânico. O olhar de Paulo era uma mistura de raiva e desespero. E ele não disse uma palavra. Ana, agora com um sorriso que parecia uma máscara de satisfação e raiva, avançou um passo. Você realmente achou que estava segura, Isabela?
A verdade está vindo à tona. O murmúrio na sala só aumentava, misturando vozes de confusão e reprovação. O juiz tentava restaurar a ordem, mas ninguém escutava. Carlos, o assistente social, finalmente tomou a palavra. A verdade, senhora Isabela, é que precisamos esclarecer a situação de uma vez por todas. Não só a paternidade dos gêmeos está em jogo, mas também a sua integridade como mãe. Sua voz tinha um tom de urgência que trouxe um certo foco à sala. Do que você está falando? Isabela perguntou, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. Era uma pressão que a deixava inchada de ansiedade, como se o ar estivesse se esgotando. Paulo respirou fundo, seus olhos fixos na sala, enquanto uma lágrima escorria pelo rosto de Joana. Eu não posso deixar que a verdade morra. Não depois do que você fez, Isabela. O tom dele era feroz, e a culpa pesava em cada palavra. O que você quer dizer com isso? O que eu fiz? A voz de Isabela tremeu, quase implorando por respostas. Então, um grito cortou o ar. Você não entende nada. Era Ana novamente. Seu olhar era de fúria. Você nunca soube de onde vieram essas crianças. Tudo foi um plano, uma mentira. A verdade é que você não é a mãe delas. A sala congelou. Ouviu-se o som de uma moeda caindo. O quê? Isabela ficou paralisada. Não é verdade. Eu amei elas como ninguém. Eu sou a mãe delas. As lágrimas ameaçavam escorregar, mas ela se forçou a manter os olhos secos. Carlos interveio, levantando a pasta. Os documentos não mentem, Isabela. A outra mulher, outra mãe, que desapareceu e a quem você nunca deu conta. O impacto das palavras foi como uma bomba explodindo. O fôlego da sala foi cortado. Não pode ser! Isabela bradou, sabendo que cada palavra que saía de sua boca soava mais desesperada. As referências de um passado que ela não conhecia começaram a se formar. O que realmente estava sendo revelado? Paulo parecia se angustiar ainda mais, não conseguindo olhar para Isabela. Você precisa ouvir, Isabela. Uma mulher chamada Fernanda, ela é a verdadeira mãe biológica. E ela está aqui. Ela está em risco. Fernanda? Isabela murmurou, confusa. O ambiente estava repleto de murmúrios e olhares carregados de julgamento. De repente, as portas se abriram novamente. Uma mulher entrou. A expressão dela era de determinação, mas havia medo nos olhos. Desculpe, eu cheguei tarde. Ela olhou para todos. Seus cabelos bagunçados e o vestido amarrotado mostravam que ela tinha vindo rapidamente. Fernanda, eu estou aqui! Isabela ficou em choque. A mulher à sua frente era uma cópia dela, na mesma fraqueza, nos mesmos traços. A sala estava em silêncio novamente, como se o tempo tivesse parado. Ninguém se atrevia a respirar. Fernanda olhou diretamente nos olhos de Isabela. Você precisa saber a verdade. Nunca foi só sobre você. Eu sou a mãe. As palavras dela ecoaram como um trovão, e o chão sob os pés de Isabela parecia ter desaparecido. Tudo que ela acreditava estar seguro, tudo que havia construído para si e para os filhos, agora estava prestes a desmoronar. A pergunta pairava no ar. Como as três mulheres poderiam se conectar? O que mais estava escondido nessa teia de mentiras?
A verdade estava mais perto do que nunca, mas a dor parecia insuportável. Como Isabela poderia lidar com isso? Isabela estava paralisada. O ar parecia pesado e os olhares a cercavam como se ela tivesse cometido um crime. Fernanda, a mulher à sua frente, era uma cópia dela, e as palavras "Eu sou a mãe" ecoavam na mente de Isabela, reverberando como um sino-gongo em um silêncio tenso. Ela queria acreditar que aquela cena era um pesadelo, mas a dor na sua cabeça não deixava dúvida de que era real. "Você está mentindo!" Isabela gritou, os olhos cheios de lágrimas. "Eu sou a mãe deles!" As palavras saíram como um grito de desespero, provocando reações na sala. O murmúrio aumentou, um emaranhado de vozes inquietas. Paulo, agora parecendo mais uma sombra do que um homem, respirou fundo. "Isabela, você precisa entender. Nós temos que enfrentar isso juntos." Ele estava desviando o olhar. A tensão pulsava entre eles. Joana, com a mão apertando a pasta, olhava para Fernanda como se quisesse fazer subir à superfície segredos há muito enterrados. Mas foi Ana quem rompeu o silêncio. "Você sempre soube, Isabela. Sabia que esse dia chegaria. Como pôde esconder isso de mim?" O ressentimento na voz dela era claro, e as palavras enfiavam uma faca diretamente no peito de Isabela. O que Ana sabia? O que mais estava escondido? "Eu não fiz nada, eu não sabia." Isabela sentia a maior solidão do mundo a rodear. A sala estava cheia de rostos, todos olhando com julgamentos. Fernanda parecia uma estranha, e ao mesmo tempo, seu reflexo. "Desculpe, mas eu não posso. Você não pode simplesmente aparecer e dizer que é a mãe." As palavras saíram como uma súplica, mas as verdades estavam sendo jogadas como cartas sobre a mesa. Enquanto a tensão aumentava, Carlos fez um movimento para interromper a avalanche de revelações. "Precisamos de um momento de paz para esclarecer tudo isso," ele disse, olhando para o juiz, que parecia igualmente perplexo. O juiz balançou a cabeça, mas o ambiente era uma bolha prestes a estourar. E então, como se a própria sala estivesse ligada a alguma força sombria, as luzes começaram a piscar. Um zumbido tomou conta do ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Todos olharam ao redor, confusos e ansiosos. De repente, um grito cortou o ar. "Parem isso agora!" A porta atrás de Fernanda se abriu abruptamente e uma mulher entrou. Sua presença exalava poder e uma estranha familiaridade. "Os gêmeos estão em perigo!" Sua voz ressoou e todos se viraram para ela. Isabela a reconheceu de imediato. Era a assistente social que estivera envolvida em seu caso anos atrás. "O que você está fazendo aqui?" Isabela perguntou, a confusão misturada à ansiedade. "Eu não tinha certeza de que era o momento certo, mas descobri algo terrível," a mulher disse, a respiração ofegante. "Se não me escutarem agora, Luísa e Miguel podem ser levados para longe de você, para sempre. Uma organização ilegal está de olho neles." As palavras cortaram o ar como uma faca, e todo o recinto entrou em choque. Um murmúrio crescente se espalhou pela sala. A tensão disparou como o estalo de um chicote.
Isabela sentiu a solidão voltar, mas agora não era apenas uma luta por sua maternidade. Era uma luta pela vida de seus filhos. Todos os olhares se voltaram para as crianças que estavam em sua mente. Um profundo medo tomando forma. Isso é verdade? Paulo perguntou, a voz trêmula. Como você sabe disso? Eu tenho provas. Um arquivo que precisa ser aberto. Ela respondeu, puxando uma pasta de documentos. O tempo está se esgotando, Isabela. Precisamos agir agora, antes que alguém venha levá-los. A sala parecia estar a um passo do colapso. Todo mundo sentia que o chão estava prestes a se abrir. Os espectros do passado, as mentiras e os segredos, tudo interligado. Mas agora havia uma nova ameaça que poderia desmoronar tudo. E assim, com o coração acelerado, a clamorosa revelação pairou no ar. Quem realmente eram as crianças? O que mais havia por trás da história de Fernanda e do envolvimento de Paulo? O olho de um furacão estava diante deles, e a pergunta era clara. Até onde as mentiras poderiam ser levadas? E quem estaria disposto a lutar para salvar o que mais amava? Isabela estava paralisada. O ar parecia pesado, e os olhares a cercavam como se ela tivesse cometido um crime. Fernanda, a mulher à sua frente, era uma cópia dela, e as palavras "eu sou a mãe" ecoavam na mente de Isabela, reverberando como um sino-gongo em um silêncio tenso. O desespero bateu forte em seu coração. Você não pode ser a mãe delas. Ela respirou fundo, cada sílaba saindo como um grito de pânico. Chega de mentiras, Isabela! Gritou Ana, um sorriso de satisfação no rosto. Finalmente isso está vindo à tona. Unindo-se à atenção da sala, a tensão só aumentava, num turbilhão de emoções. Silêncio! O juiz tornou a falar, tentando restaurar a ordem, mas sua voz se perdeu em meio ao caos. Carlos segurou o envelope, como se isso pudesse calar a tempestade crescente. Por um momento, tudo parecia congelado. A sala estava um imenso caldeirão de vozes, mas o olhar de Isabela estava fixo em Fernanda. Tudo o que conhecia estava se desmoronando. Percebeu que a mulher à sua frente não era apenas outra mãe, mas uma rival feroz por seu lugar no coração de suas crianças. O que você quer de mim? A pergunta partiu de seus lábios como um sussurro desesperado. Eu só quero que você saiba a verdade, clamou Fernanda, o olhar aflito. Luísa e Miguel, eles têm uma conexão que vai além do que você imagina. Agora a mulher também parecia aflita, quase quebrada. Era uma mulher vestida de maneira casual, mas com um ar de determinação. Eu não sei se é o melhor momento, mas preciso que todos ouçam. Seu grito cortou a discussão como uma faca. Todos se viraram. Quem é você? Ricardo perguntou, a desconfiança em seu olhar. Sou a assistente social que esteve cuida. A mulher respirou fundo, que esteve envolvida com o caso de Isabela. O murmúrio se agitou novamente. Você pode nos ajudar? Isabela implorou, sua voz quase quebrando. Sim. A mulher respondeu, se aproximando. Mas eu não trouxe boas notícias. Fernanda não é só a verdadeira mãe. Ela também é um risco. A sala ficou em silêncio. O efeito foi instantâneo. O coração de Isabela disparou. Um risco? Paulo repetiu, sua expressão mudando rapidamente para a incredulidade. Sim, disse a assistente social.
Tem surgido uma rede de tráfico de crianças que tem como alvo famílias como a sua. E em algum momento, esse homem... Ela apontou para Paulo. Foi uma parte disso. As palavras trouxeram um tremor físico à sala. Isabela não sabia se desmaiava ou desferia um tapa em Fernanda. O que você está dizendo? A desilusão a envolvia como uma serpente. Ana, que antes pulsava de raiva, agora parecia nervosa. Não, isso não. Você não pode ser quem está dizendo. Eu sabia que havia algo errado, disse a assistente. E a verdade é que a presença de Fernanda aqui só complica mais. Não posso garantir a segurança das crianças se você duas não enfrentarem a verdade. As revelações cortaram como um golpe. Você não sabe o que está dizendo. Fernanda começou a chorar. Eu só quero proteger meus filhos. Você não pode ser a mãe delas. Isabela gritou em resposta. A agonia de uma vida inteira de desconfiança se refletia nas suas palavras. Então, como se a sala tivesse vida própria, as luzes começaram a piscar e um forte estrondo ecoou do teto. O pânico tomou conta e uma janela estourou em um estalo estrondoso. Todos gritaram ao mesmo tempo. O caos reinou, mas Isabela não conseguia desviar o olhar de Fernanda. Ela estava ali, em carne e osso. E se havia uma conexão entre elas... Agora era uma questão de sobrevivência. Agora, em meio ao grito ensurdecedor da confusão, Isabela sentiu o coração gelar. As revelações não terminavam ali. E quem é o verdadeiro pai? Um homem gritou do fundo da sala e o murmurinho começou novamente. Todos os olhares se voltaram para Fernanda e Paulo, e a sala pareceu tomar um novo ritmo, mais intenso, mais pesado. As dúvidas estavam prestes a ser reveladas, mas a verdadeira luta por Luísa e Miguel estava apenas começando. Isabela se sentiu perdida, mas a urgência de proteger seus filhos, acima de qualquer coisa, acendeu uma chama dentro dela. Com o mundo desabando ao seu redor, a única coisa que sabia era que precisava lutar com todas as forças, porque somente a verdade poderia salvá-los agora. Isabela estava paralisada. O ar parecia pesado e os olhares a cercavam, como se ela tivesse cometido um crime. Fernanda, a mulher à sua frente, era uma cópia dela, e as palavras "Eu sou a mãe" ecoavam na mente de Isabela, reverberando como um sino-gongo em um silêncio tenso. O desespero bateu forte em seu coração. Você não pode ser a mãe delas. Ela respirou fundo, cada sílaba saindo como um grito de pânico. Chega de mentiras, Isabela! Finalmente isso está vindo à tona! Unindo-se à tensão da sala, a tensão só aumentava num turbilhão de emoções. Silêncio! O juiz tentou restaurar a ordem, mas sua voz se perdeu em meio ao caos. Carlos segurou o envelope, como se isso pudesse calar a tempestade crescente. Por um momento, tudo parecia congelado. A sala estava um imenso caldeirão de vozes, mas o olhar de Isabela estava fixo em Fernanda. Tudo o que conhecia estava se desmoronando. Percebeu que a mulher à sua frente não era apenas outra mãe, mas uma rival feroz por seu lugar no coração de suas crianças. O que você quer de mim? A pergunta partiu de seus lábios como um sussurro desesperado.
Eu só quero que você saiba a verdade! Clamou Fernanda, o olhar aflito. Luísa e Miguel, eles têm uma conexão que vai além do que você imagina. Agora, a mulher também parecia aflita, quase quebrada. Nesse momento, uma nova figura irrompeu pela porta. Era uma mulher vestida de maneira casual, mas com um ar de determinação. Eu não sei se é o melhor momento, mas preciso que todos ouçam. Seu grito cortou a discussão como uma faca. Todos se viraram. Quem é você? Ricardo perguntou, a desconfiança em seu olhar. Sou a assistente social que esteve envolvida no caso de Isabela. O murmúrio se agitou novamente. Você pode nos ajudar? Isabela implorou, sua voz quase quebrando. Sim, a mulher respondeu, se aproximando. Mas eu não trouxe boas notícias. Fernanda não é só a verdadeira mãe. Ela também é um risco. A sala ficou em silêncio. O efeito foi instantâneo. O coração de Isabela disparou. O risco, Paulo repetiu, sua expressão mudando rapidamente para a incredulidade. Sim, disse a assistente social. Tem surgido uma rede de tráfico de crianças que tem como alvo famílias como a sua. E em algum momento esse homem foi uma parte disso. As palavras trouxeram um tremor físico à sala. Isabela não sabia se desmaiava ou desferia um tapa em Fernanda. O que você está dizendo? Desilusão a envolvia como uma serpente. Ana, que antes pulsava de raiva, agora parecia nervosa. Não, isso não. Você não pode ser quem está dizendo. Eu sabia que havia algo errado, disse a assistente. E a verdade é que a presença de Fernanda aqui só complica mais. Não posso garantir a segurança das crianças se você duas não enfrentarem a verdade. As revelações cortaram como um golpe. Você não sabe o que está dizendo. Fernanda começou a chorar. Eu só quero proteger meus filhos. Você não pode ser a mãe delas. Isabela gritou em resposta. A agonia de uma vida inteira de desconfiança se refletia nas suas palavras. Então, como se a sala tivesse vida própria, as luzes começaram a piscar e um forte estrondo ecoou do teto. O pânico tomou conta e uma janela estourou em um estalo estrondoso. Todos gritaram ao mesmo tempo. O caos reinou. Mas Isabela não conseguia desviar o olhar de Fernanda. Ela estava ali, em carne e osso. E se havia uma conexão entre elas, agora era uma questão de sobrevivência. Agora, em meio ao grito ensurdecedor da confusão, Isabela sentiu o coração gelar. As revelações não terminavam ali. E quem é o verdadeiro pai? Um homem gritou do fundo da sala. E o murmurinho começou novamente. Todos os olhares se voltaram para Fernanda e Paulo. E a sala parecia tomar um novo ritmo, mais intenso, mais pesado. As dúvidas estavam prestes a ser reveladas. Mas a verdadeira luta por Luísa e Miguel estava apenas começando. Então, do nada, a assistente social mudou a expressão ao ver uma figura familiar se aproximando pela porta. Não, não pode ser! Gritou. Era o homem que todos pensavam estar morto. O pai de Isabela, Carlos, que todos acreditavam ter sumido anos atrás. Isabela ficou paralisada. Carlos! Sua voz mal saiu. O homem, que deveria ser uma memória distante, agora estava ali, como um fantasma ressurgindo do passado. Ele ergueu as mãos, tentando acalmá-los. Silêncio! Eu preciso falar! Sua voz soava firme, mas havia um tremor nela que era difícil ignorar. A verdade sobre Luísa e Miguel é muito mais complexa do que todos pensam.
Eu os protegi, mas agora eles estão em perigo real. A sala congelou novamente. A tensão era palpável. O passado voltava com uma força avassaladora. E a verdade que todos temiam estava prestes a ser revelada. O que ele escondia? A ligação de seu pai com a história das crianças era um mistério que poderia mudar tudo. Qual é a verdadeira história? Isabela perguntou, sua voz rouca. O olhar de Carlos dizia que a resposta não seria fácil de engolir. Ele respirou fundo e a sala estava em suspense, esperando o impacto daquela revelação. O que mais estava escondido? E o que isso significava para Luísa e Miguel? A pergunta pairava no ar, e a verdade parecia estar mais distante do que nunca. Isabela sentiu um frio na espinha, enquanto olhava para Carlos, seu pai perdido. Lembranças de um tempo que se pensava esquecido começaram a voltar como um turbilhão. A infância feliz, os momentos em família e depois o vazio que ocupou seu coração quando ele desapareceu. Por que você está aqui agora? As palavras saíram como um sussurro, carregadas de confusão e dor. Eu precisei voltar, porque a verdade não pode ser escondida por mais tempo. Luísa e Miguel estão em risco. A vida deles depende disso, Carlos disse, seus olhos nervosos percorrendo a sala cheia de rostos. Havia desespero em sua voz, e isso apenas aumentava a pressão. O que mais ele sabia que estava em jogo? Fernanda, por outro lado, parecia petrificada, admirando a cena enquanto a tensão crescia. Você está dizendo que esteve por trás disso tudo? Sua incredulidade misturava-se com raiva, um confronto que estava prestes a irromper. Eu me afastei para protegê-los. Era mais seguro, Carlos esclareceu. Mas Isabela sabia que essa justificativa podia não ser suficiente. Olhares confusos e preocupados se cruzavam na sala. O juiz, atordoado, tentava reorganizar a situação, mas a parede de emoções era impenetrável. Ana, a instigadora da confusão, olhava como se estivesse prestes a explodir. Isso não pode ser verdade! Vocês já tramaram demais! Gritou, como se cada palavra fosse uma explosão de frustração. A sala estava em caos e cada respiração parecia um empurrão na corrente elétrica de tensão que flutuava no ar. Por favor, todos silenciemos um momento, implorou a assistente social, que se aproximou e levantou as mãos. Precisamos focar. A vida das crianças está em jogo aqui. Isabela, com o coração disparado, percebeu que só havia um caminho a seguir. O que precisamos fazer para proteger as crianças? Ela virou-se para Carlos, a determinação ardendo em seus olhos. Agora era a hora de ser forte. Precisamos descobrir quem está por trás dessa organização. Eles têm olhos por toda parte, mas juntos podemos lutar. Carlos respondeu com esperança. Eu não abandonei você, Isabela. Nunca deixei de acreditar que você é uma mãe incrível. E eu não vou deixar que nada o separe. A sala, antes dividida, agora sentia a força daquela conexão familiar. Em meio ao tumulto, as vozes começaram a se unir. Um novo plano se formava. Um misto de coragem e amor pela segurança das crianças. Ricardo, antes hesitante, deu um passo à frente,
Vocês têm meu apoio. Vamos descobrir isso juntos. Com um grupo agora unido, o foco nas crianças poderia trazer uma nova luz. Fernanda olhou para Isabela, a rivalidade sendo eclipsada pela urgência de proteção. Se quisermos salvá-los, precisamos nos unir como mães. Estamos ambas dispostas a lutar, e isso deve ser mais forte do que qualquer passado. Isabela, sentindo o calor da determinação crescer dentro de si, acenou com a cabeça. A sala estava em tensão, mas um fio de esperança estava começando a se tecer entre eles. Então vamos descobrir a verdade, ela declarou, pensando em Luísa e Miguel. A luta não era apenas por custódia, mas por amor e proteção. E assim, ao mesmo tempo que as luzes da sala começaram a brilhar mais intensamente, uma nova alvorada de esperança e bravura surgiu no ar. Enquanto os murmúrios se transformavam em um plano sólido, a sala parecia pulsar com nova vida, uma determinação compartilhada, prontos para enfrentar o que quer que viesse. Antes que a cena se fechasse e a cortina caísse, a frase que ressoava era clara: a verdade prevalecerá. Agora é o seu momento. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias que vão arrebatá-lo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua opinião é tudo para nós. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.